Olá, eu sou o Engenheiro Oliveira de Almeida e você está na série Fundações Sem Complicações. Este é o quarto vídeo desta série em que nós falaremos sobre o custo das fundações. Nos vídeos anteriores falamos sobre o que são fundações, para que servem, as suas diferenças, os tipos de fundações existentes, como executar, para que servem. Uma infinidade de informações foram passadas nos vídeos anteriores. Então, se você não viu os vídeos anteriores, já vai lá ver, porque toda a informação passada aqui é com base nesta informação já passada, já publicada. E vamos direto ao ponto, começando por dizer que uma fundação, quando bem projetada, bem executada, ela vai custar em torno de 5 a 10% do orçamento total da sua obra. Ou seja, do custo total do orçamento, 5 a 10% é representado pela fundação da sua obra. E quando mal executada, ela vai custar 5 a 10 vezes mais do que a solução ideal, a solução que seria ideal para a sua execução. E esta análise deve ser feita minuciosamente, porque dela depende toda a estabilidade e segurança do seu edifício. É uma fase relativamente cara, mas comparada com outras fases caras, como o acabamento e as instalações, ela tem um papel preponderante no seu investimento, pois toda a segurança, toda a estabilidade depende dela ser bem executada, bem projetada, bem pensada. Sem contar que é o primeiro passo para a sua obra, é de onde começa a sua obra. E a economia nesta etapa, ela é tida no contexto dela mesma. Ou seja, você só vai ter a solução econômica se comparar com outras soluções disponíveis para este mesmo problema. Você não pode comparar a solução do vizinho, do fulano e do ciclano com a sua, pois eles levaram em conta exatamente as mesmas informações, mas os resultados vão ser completamente diferentes. O terreno em que você vai executar a sua edificação não é o mesmo que o terreno do ciclano. A edificação do ciclano tem esforços e solicitações à estrutura completamente diferentes da sua. Então, toda a economia que ele fez era para aquele caso específico e a sua vai ser feita para o seu caso específico. Então, repetindo, a economia nesta fase da obra deve ser tida, ela é tida na verdade no contexto dela mesma, porque no mesmo terreno podem ser executados vários tipos de soluções e só comparando umas às outras você vai ter a informação precisa e clara de qual é a mais barata. E no momento de decisão do tipo de fundação, nem sempre é visível qual é a mais econômica. Isto porque a análise orçamentária geralmente é feita depois do projeto ter sido feito e concluído. Então, estas duas etapas, a execução do projeto para a fundação e a análise orçamentária, devem andar de mãos dadas e devem levar em conta as seguintes particularidades. Número 1. Distância das empresas especializadas. Empresas especializadas são aquelas que vão fornecer material, equipamentos ou serviços especializados para a execução da sua fundação. Então, você deve levar em conta a distância do local da obra até a essas empresas ou canteiro dessas empresas, porque o material pode ser barato, mas o frete terá um impacto negativo no seu orçamento, porque vai custar muito caro. Então, o ideal é que esteja mais próximo possível para que não gaste tanto com transporte, muito mais do que gastou com o material propriamente dito. Isto serve para a mão de obra, para aluguel de equipamentos, qualquer outra coisa que você vai usar na sua obra. Considere sempre nas adjacências do seu terreno, tem empresas que vão fornecer esse trabalho e assim o serviço vai com certeza ficar muito mais barato. Número 2, disponibilidade de equipamentos, materiais no momento da execução. Como em qualquer construção, se você tem um projeto, tem um orçamento, você está a se preparar para fazer a sua obra daqui a algum tempo. Então, você deve levar em conta se os orçamentos vão refletir naquela altura, tanto a nível de custos, ou seja, atualização dos preços pela flutuação do câmbio, ou até se os materiais estarão disponíveis naquela altura, pois você pode fazer análises que prevê um certo tipo de material que daqui a algum tempo não esteja disponível no mercado na quantidade que você precisa ou sequer exista. Então, faça sempre o melhor contactos para garantir que você tenha o material que precisa no momento que realmente precisa. E claro, não vá escolher materiais altamente raros e especializados
para depois sofrer porque eles desapareceram ou não há tantos no mercado e assim ter que pagar muito mais caro só para não ter muita alteração no seu projeto e na sua obra. Número 3, o tamanho da sua obra. Leve em conta que uma obra muito grande também vai precisar de empresas grandes para trabalhar nela. Uma obra média, uma empresa média, uma obra pequena, empresas pequenas. Isto porque o contexto da obra importa muito. Empresas grandes vão fornecer um serviço à sua obra que vai estar diretamente ligado ao vulto da sua obra. Então, você não pode contratar uma empresa pequena, pois é bem provável que ela não consiga dar vazão ou não tenha experiência suficiente para atender a quantidade e a demanda deste trabalho. Então, quanto maior a sua obra, naturalmente, maior será o orçamento das contratações. Então, tenha atenção a esse pormenor e não se espante se projetou uma obra grande e tem um orçamento grande também. Tudo vai ligado um ao outro. Então, converse muito bem com o seu projetista para que esteja muito bem alinhado com esta possibilidade de altos custos pelo tipo de fundação escolhido. E por último, número 4, é sempre ideal optar por soluções que vão ter um impacto no custo global da obra. Ou seja, pode ser que uma das soluções viáveis sejam blocos de fundações, no entanto, se optar por fundações que consigam suportar muito mais carga, como estacas ou tubulões, você consegue reduzir nos blocos, consegue reduzir no radier e assim ter uma economia significativa no custo global. Então, vá sempre considerando que em algumas soluções você consegue ter mais vantagens do que desvantagens, em outras soluções você tem desvantagens, mas também outras vantagens que são muito favoráveis. Essa análise deve ser sempre levada em conta porque nem tudo é preto ou branco. Muitas das vezes é necessário fazer algumas adaptações e combinações para ter o melhor orçamento junto da viabilidade técnica. E antes de decidir o tipo de fundação a utilizar, a sua análise técnico-construtiva deve levar em conta os seguintes fatores. Número 1. Considere unificar os tipos de fundações disponíveis. Por quê? Num terreno é bem provável que seja necessário usar diferentes tipos de fundações, isto do ponto de vista orçamentário. Mas quando você for analisar do ponto de vista da logística e do cronograma, você vai ver que esta obra pode lhe custar muito mais caro. Isto porque você vai perder a chance de fazer certas manobras e usar certos artifícios que vão permitir uma maior economia. Por exemplo, o uso de estacas numa parte da obra e sapatas numa outra parte pode significar compras de materiais diferentes em quantidades diferentes, contratação de mão de obra diferentes em momentos diferentes da sua obra. Neste caso, é viável unir o tipo de fundação ou usar um único tipo de fundação. Por exemplo, usar apenas estacas. Assim, você aumenta a quantidade de trabalho e consegue negociar um desconto maior. Se for optar por sapatas, por exemplo, você consegue comprar apenas os materiais específicos para a sapata, aumentando assim o volume para a execução deste trabalho e conseguir a negociação para um valor menor nos preços dos materiais e da mão de obra e equipamentos em tudo que envolve a execução. Então, sempre considere a unificação ou a unidade da solução escolhida. E número 2, por último, mas não menos importante, considere as implicações da sua decisão, da sua solução na vizinhança, nas adjacências. Por quê? A solução pode ser muito bem viável tecnicamente, logisticamente, do ponto de vista do cronograma, mas ter implicações negativas na vizinhança. Isto pode ocasionar problemas que venham aí para a justiça, porque a sua solução danificou a propriedade de outra pessoa. Por exemplo, imagine que você vai usar estacas cravadas na sua obra e esta solução ocasiona vibrações que vão danificar partes do edifício ou de uma casa ou vão simplesmente causar desconforto na sua vizinhança. Este problema pode ocasionar paralisação na obra, e paragem é perder dinheiro, literalmente. Pode ocasionar problemas na justiça, coisa que você vai ter que resolver pagando ainda assim. Então é sempre ideal que você considere as implicações da solução que você vai implementar na vizinhança. Daí, nos vídeos anteriores, nós temos falado muito sobre as implicações que eles têm na vizinhança. Alguns equipamentos não podem ser transportados numa vizinhança muito apertada, ou num meio muito urbano, digamos assim. Outros estão mais fáceis. Então há diferentes tipos de soluções para diferentes meios de utilização, para diferentes localizações. Então sempre leve em conta as implicações da fundação, da sua decisão na vizinhança. E foi isso. Eu
sou Engenheiro Oliveira de Almeida e este é o último vídeo da série Fundações Sem Complicações. Nós fizemos este vídeo, esta série de vídeos, para colocar aqui no nosso canal uma série que vai sair da base da sua construção até o acabamento. Nós começamos pelas fundações, vamos seguir para a superestrutura, vamos seguir para os fechamentos, vamos seguir para as redes técnicas, vamos seguir para os acabamentos e assim vamos. Então, se você gostou deste vídeo, se você gostou desta série, subscreva o canal, porque assim o YouTube entende que isso é um bom canal, vai recomendar para mais pessoas, e deixa o like, porque assim também o YouTube entende que isto é um bom conteúdo e vai mandar para outras pessoas que precisam desta informação, inclusive para você nos próximos vídeos que nós publicarmos aqui. Então, muito obrigado pela sua atenção, eu sou Engenheiro Oliveira, até o próximo bloco.